E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Bai, onde ele era um jovem bastante popular. Porém, após desobedecer às ordens da agência, colocaram ele de lado. Após isso, ele caiu no desespero, chegando ao fim da sua vida. Mas para sua surpresa, ele acabou renascendo em outro mundo, se tornando um professor do departamento de selos rúnicos. No início, ele acreditou que ao renascer e receber um sistema ele poderia demonstrar uma nova força e viver uma vida diferente. Mas ele recebeu um sistema de cortar lenha, algo que parecia ser inútil, onde mesmo se tornando um santo cortador de lenha, o nível do seu reino ainda era muito baixo. No exame para escolher discípulos, como ele já fazia 10 anos que não conseguia um, os outros membros da academia falam para demiti-lo como professor, pois era uma vergonha ter ele na academia com seu nível de poder. Porém, para surpresa de todos, uma linda garota acaba aceitando se tornar discípulo dele. Mas o que todos não sabem é que essa garota na verdade é uma imortal que reencarnou. Como sua cultivação não foi bem sucedida, ela teve que reencarnar com todas suas memórias. Inicialmente ela queria escolher o departamento de artes com as espadas, mas após ver a real força de Bai, ela decidiu se tornar o seu discípulo, onde graças à sua visão de um imortal, ela sabia que a cobra que ele tinha derrotado estava prestes a se tornar um dragão, onde mesmo ela sendo um imortal, na sua vida passada, ela não sabia se seria capaz de derrotar uma besta que estava prestes a se tornar um poderoso dragão. Foi por isso que ela escolheu ele, e por causa disso ele não é mais expulso como professor, e agora Bai vai ter que trilhar um novo caminho neste novo mundo agora como um mestre que tem que ajudar seus discípulos, e com a ajuda do seu sistema que ele acreditava ser inútil, ele vai ficar muito mais forte e assim mostrar para todos que ele pode chegar ao pico de poder desse mundo. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Kang. Ele era um soldado que estava em uma missão de resgate, porém como ele teve que atrair a atenção dos inimigos para seus companheiros salvarem os reféns, um dos inimigos acaba descobrindo sua posição. Com isso, sem escolhas, ele tem que lutar e fugir para sobreviver. Para que seus companheiros possam fugir, ele chama a atenção de todos, acabando ficando isolado sozinho na ilha. Após 4 dias ele já estava exausto, pois nem podia dormir. Como ele estava em uma boa posição, seus inimigos não conseguiam se aproximar, mas a equipe de resgate era sua única esperança e tudo iria acabar se ele dormisse. No entanto, um dos inimigos traz uma bazuca onde a explosão acaba jogando ele para longe, dentro de uma caverna, onde ele se depara com uma estátua de um monstro. Logo em seguida ele desmaia de exaustão. Após abrir seus olhos novamente, ele rapidamente se protege, pois não sabia quanto tempo tinha passado. Após sair para o lado de fora, para sua surpresa, a ilha estava totalmente diferente, e não só isso, o mundo todo estava estranho, onde tinha até 2 sóis. Inicialmente ele acredita estar apenas sonhando. Após checar todos seus mantimentos e equipamentos, ele acreditava que não tinha como sobreviver com o que sobrou. Logo em seguida ele acaba sendo atacado por um monstro enorme. Por sorte, com suas habilidades, ele consegue espantar o monstro. Após explorar melhor, ele começa a acreditar que foi realmente parar em outro mundo diferente de fantasia, e sem escolhas agora Kang nesse outro mundo, onde existem coisas que ele acreditava que nunca iria ver em sua vida. Para sobreviver, ele vai ter que usar todas suas habilidades de soldado juntamente com a magia desse mundo, para assim encontrar uma forma de voltar para sua terra. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista uns tremer de jogos difíceis, onde após muito tempo jogando ele tinha finalmente terminado um jogo que tinha a dificuldade altíssima. Depois de 10 anos de ser lançado, ele foi a primeira pessoa a finalizá-lo. Pouco tempo depois, para sua surpresa, um aviso aparece na tela do seu computador, onde o diretor desse jogo estava falando com ele pessoalmente, agradecendo por não desistir de chegar ao final, e com isso estava bastante feliz que ainda teriam esperanças, provando que suas habilidades seriam dignas. Com isso o diretor pede que venha ajudá-lo. Logo após isso ele acaba desmaiando. Porém, após abrir seus olhos novamente, ele tinha ido parar em outro local. Em meio de uma guerra, ele não entendia nada do que estava acontecendo. Um dos soldados vem em sua direção o chamando de Majestade Imperial, e logo em seguida os soldados começam a ser mortos brutalmente por uma aranha enorme. Inicialmente ele acredita que é apenas um sonho, ou estava alucinando por ter jogado muito tempo. Assim que ele seria morto, um guerreiro
guerreiro aparece e o salva derrotando a aranha com apenas um ataque. Ele acaba descobrindo que esse guerreiro era Lucas, o protagonista do jogo que ele tinha terminado. E é quando ele percebe que tudo à sua volta era o jogo que ele jogou Empire Defense, sendo sua nova realidade, o jogo no qual tem uma dificuldade insana, sendo a única pessoa a terminá-lo em 10 anos de lançamento, um mundo onde eles são atacados por hordas sem fim de monstros, e agora sendo a majestade imperial dentro do jogo mais difícil de todos, ele vai ter que iniciar uma nova jornada para encontrar uma maneira de terminá-lo e ao mesmo tempo buscar uma forma de voltar ao seu mundo novamente. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Bang, onde após encontrar uma obra chamada A Grande Guerra entre Humanos e Demônios, mesmo sendo uma história lenta ele não conseguia mais parar de ler, e mesmo com bastante capítulos, ele já tinha chegado no final. Com isso ele deixou um comentário perguntando sobre os outros capítulos para o autor, onde até mesmo fez uma doação, e para sua surpresa pouco tempo depois o autor da obra mandou uma mensagem para ele. Porém assim que ele abre a mensagem o autor sabia seu nome verdadeiro. Ele fala que como não tem mais poder sobrando a história acabaria ali, pois não conseguia mais manter seu poder mágico nesse mundo. Como Bang era a pessoa que mais lia a história, ele conhecia tudo sobre ela. Com isso ele quer deixar o destino daquele mundo nas mãos de Bang. Usando o restante de poder que sobrou ele conjura um feitiço de reencarnação mística. Após isso uma forte luz aparece no celular dele, mas logo ele descobre que tinha ido parar em outro lugar no corpo de outra pessoa. E para piorar, a pessoa no qual ele reencarnou é o imperador louco chamado de Celtrion. Ele governa o país mais forte do seu continente, porém ele também é o vilão que enfrenta o protagonista. Poucos nascem com sangue dracônico e Celtrion é o humano com a linhagem dracônica mais forte. Infelizmente, como efeito colateral dessa linhagem, ele é afetado com a loucura, mesmo tentando ao máximo contê-las. As vozes na sua cabeça nunca cessaram, e por causa disso no final, esse efeito colateral levou o mundo humano à ruína, e agora Bang está no corpo dessa pessoa. Ele estava no início da história, como o autor pediu para ele salvar esse mundo. Bang agora no corpo do vilão da história vai ter que usar todo o seu conhecimento para encontrar uma forma de parar a Grande Guerra e assim salvar esse mundo. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Shion, um estudante que passava a maior parte do seu tempo apenas no seu quarto, isso porque ele tinha um poder especial onde ele era capaz de sonhar completamente consciente. As pessoas chamam isso de sonhos lúcidos, mas para ele esses sonhos eram como se fosse sua realidade. Dentro desse mundo ele podia fazer qualquer coisa que ele podia imaginar, onde ele pôde fazer encontros realistas com qualquer personagem de fantasia que ele quiser, ter vários poderes e criar o mundo do seu próprio jeito, e com isso se tornar alguém que ele sempre quis ser. Porém, apesar desse mundo ser perfeito para ele, as coisas começam a mudar quando uma esfera preta aparece sem ele ter criado, e rapidamente começa a destruir toda a sua cidade, deixando um enorme buraco. Logo após isso algumas coisas começam a puxar ele. Pouco tempo depois ele vai parar em outro local que nunca tinha visto antes, e logo após isso ele se depara com outra pessoa. Como esse deveria ser seu sonho, ela tinha que obedecê-lo. Porém isso não acontece, e pouco tempo depois eles acabam sendo atacados por outras pessoas, e mesmo sendo um sonho por algum motivo, ele ainda estava sentindo dor. Após escaparem, essa garota fala para ele que agora eles estão em um sonho compartilhado, um campo de batalha, onde você tem que sobreviver. Com isso alguém roubou o sonho dele e o único meio de recuperar seu sonho privado é agora onde ele está nesse campo de batalha. Agora Shion vai ter que trilhar um novo caminho nesse novo mundo dos sonhos compartilhados, onde ele vai ter que lutar contra poderosos inimigos, e com isso ele vai ter que aprender a usar seu novo poder para que possa recuperar seu sonho.